decidiram se retirar, aproveitando esse feriado, né, esse grande feriado, feriado longo, decidiram se retirar para conversar um pouco mais com Deus, receber mais de Deus, não é verdade? E eu me lembro de Provérbios 8,17, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. A expressão madrugada é sacrifício. Então vocês estarem aqui esses dias todos, é gostoso, é bacana, é diferente, mas é um sacrifício. Você não vai dormir como você dorme na sua casa. Você não vai tomar banho como você toma banho na sua casa. Enfim, muda toda a estrutura. Mas por um grande motivo, na verdade, a motivação. O que trouxe vocês aqui é muito mais que estarem juntos, de poderem se relacionar, de poderem descobrir mais de Deus. Mas a grande motivação é vocês receberem mais de Deus e adorar Ele. Dizer: Deus, eu te amo muito, eu te amo a beça e vou ficar esse período te buscando mais. Então, isso mexe com o coração de Deus. Então, a oportunidade que vocês tiverem é agarrar. E me chama a atenção que é uma escola, assim, escola mexe muito, né? E eu peço a Deus que todos os alunos que estudam aqui sejam muito abençoados por Deus, que tenham um ano maravilhoso, que Deus use bastante todos os professores dessa escola, a diretoria, a pedagoga. Eu sempre lembro que a partir da escola, principalmente o professor, na verdade a maioria são professoras, que te ensinou a ler e escrever. Quem é que lembra do seu primeiro professor ou sua primeira professora? Quem lembra? Pouca gente, deixa eu ver. Eu lembro da minha primeira professora, tia Estela. Agora eu estou com 52 anos de vida. Olha quanto tempo tem. Eu lembro da minha primeira também, Mariluz. Eu lembro muito da tia Estela porque ela puxava a minha orelha que doía tanto. Ela puxava. Na minha época tinha essa didática. E a régua era de madeira, aquilo doía. Eu lembro muito bem. Depois a minha segunda professora, tia Glorinha. E aí, por que eu estou falando isso? É uma escola. Então, a partir de uma escola, na verdade, a primeira professora que te ensinou a ler e escrever, essa pessoa é a pessoa que deu início à carreira de um engenheiro, de um médico, de um piloto. A gente quase não para pensar nisso, né? A gente foca muito no curso superior, na equipe que nos ensina lá, mas essa história desses profissionais, de todo e qualquer profissional, começou com aquele professor bem simples, aquela professora bem simples, que pegou na sua mão, te ensinando a fazer as primeiras letras. Eu estou falando isso por quê? Para a gente nunca se esquecer. E sempre lembrar de quem começou a nossa história. A gente sempre lembrar. E a escola aqui, esse ambiente remete muito a isso, é óbvio. Né? Quantos daqui vão sair e vão ter suas profissões? E por que eu estou falando isso? Porque a nossa história em si, ela começou a partir da cruz. A sua história, a minha história, começou há mais de 2000 anos atrás, quando nós estávamos no coração de Deus, para que um dia a gente fosse gerado no ventre da nossa mãe. Então a nossa história, ela começou lá, um lugar que eles chamam de Gólgota, nome esquisito, né? Caveira, onde Cristo foi crucificado. Se ele não fosse lá, nós não teríamos uma história. Nós não aconteceríamos na história. E é tão lindo isso que quando ainda no ambiente escolar, de educação, existem algumas coisas e umas divergências aí, mas ainda que as pessoas não creiam em Jesus, mas você aprendeu também
ou você está aprendendo uma coisa que toda e qualquer escola vai ensinar: a era antes de Cristo e a era depois de Cristo. O ateu tem que dizer isso. Ele marcou o Cristo ressurreto. Ele marcou uma era. Ele marcou uma história. Eu gosto muito da analogia do lápis, quando Deus me dá a oportunidade de, em alguns lugares, levar palestras motivacionais. Eu gosto muito do lápis. Por quê? O lápis, ele sozinho não escreve nada. Ele também não desenha nada. Ele depende de uma mão. Não é verdade? E quando a gente deixa Deus nos pegar e Ele escrever a nossa história, está tudo certo. Mas nem sempre isso acontece, porque a gente é teimosinho. Todos nós somos. Todos nós. E a gente decide escrever uma história. Isso assim: Deus, vem comigo, Deus. Deus está comigo nessa. Deus está comigo. Peraí, deixa eu falar. E eu não quero ouvir, eu estou seguindo. E aí não fica muito legal. Mas aí a gente é humilde o suficiente para deixar a borracha vir e apagar essa linha, esse parágrafo, esse capítulo que não ficou legal. Ainda que Jesus construa, ainda que Ele escreva a nossa história, Ele escreve, mas um dia você fica desgastado. Eu também, como o lápis, o grafite vai diminuindo. E chega um ano, não dá para escrever mais, não é assim? Aí o lápis, ele vai deixar o apontador entrar nele, fazer a ponta para ter um novo grafite. Sabe o que é isso? É quando você e eu paramos. E o que vocês estão fazendo aqui hoje, nesses 4 dias, vocês pararam para apontar esse lápis. Sim ou não? Amém. Então, utilize o teu telefone nos momentos necessários para se comunicar com alguém, mas deixa quieto o Instagram, etc. Essas coisas, vai apontando. Deixa o teu negócio de quarta-feira para depois, vai apontando esse lápis aqui, recebendo de Deus tudo que Ele tem aqui para você, nesses dias. Você vem aqui para apontar o lápis, para você escrever histórias maravilhosas. Amém. Muito mais histórias que você tem escrito até aqui. Então essa é a ideia. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Eu não estou pregando ainda não, vou começar a pregar agora. Não está nada no esboço, isso é bacana. Isso é que é legal, veio assim. Outra coisa, gente, como Deus faz. Eu cheguei para um amigo meu numa empresa que eu faço uma consultoria, e eu falei: rapaz, eu vou estar na tua terra no sábado e domingo de carnaval. Ele: sério? Eu vou estar lá na escola, vou levar lá uma palavra. E ele disse assim: mas onde é que é? Eu falei: depois eu te mostro. Ele disse assim: eu não ia mostrar. Aí a gente estou conversando e ele insistiu: mostra aí, fala onde é que é a escola. Eu disse: tá bom. Aí eu peguei, abri aqui o cartaz que a pastora enviou, porque ia ser Imuqui, não ia? Eu disse: eu vou botar Imuqui, cara. Isso foi terça-feira agora. Eu só li o tema e os horários. Eu não li endereço. Pô, tá tranquilo, Imuqui. Vamos checar o dia, eu pego a localização e vou. E aí, beleza, mas ele mostra aí. Eu falei: tá bom. Aí ele: você faz de alta. E é mesmo, cara. Então, Deus usou aquele rapaz, porque eu achava que era Imuqui. Gente, aí minha esposa: você tem que parar com isso. Você tem que parar com essas coisas. Eu falei: gente, meu Deus, aí rapaz, você ia para Imuqui, chega lá, o pessoal está aqui aonde? Do outro lado, 80 quilômetros de distância. Tem que ficar mais esperto, né? Mas como Deus faz, porque Deus tinha um propósito de voltar aqui, senão ia dar errado. Eu estou dizendo Imuqui, aí quando eu falei: vai, genial, eu falei: Jesus. Muito bem. Fácil pra caramba chegar aqui, uma bênção. Cadê a Helena? Ela está calada com as crianças. Eu sou o pai da Isabel, amiga da Helena. Puxa vida, escola. A partir da escola, Isabel e Helena estudam juntas. E aí, um dia, a Helena chama para estar a Isabel ir para a casa dela.
E aí vai crescendo essa amizade, aí um dia descobre que eu gosto de pregar a palavra, aí eu fui na igreja e hoje eu estou aqui, a partir de uma escola. É lindo isso, né? E que Deus abençoe mais e mais. Então é isso, eu sou pai da Isabel, esposo da Alice, a gente está em Cachoeiro há 12 anos, o sotaque está claro, né? Eu sou carioca ele fala mais, né? Se você fala mais, o cara fala mais. Então eu tenho esse carioquês mesmo. A gente está há 12 anos, Isabel também é carioca, embora após 1 ano e 4 meses que ela tinha nascido, a gente foi para Vitória. E estamos até hoje no Espírito Santo. Então a Isabel está mais capixaba do que carioca, mas ela não puxa muito o sotaque capixaba, porque eu e a mãe, a gente é bem carioquês mesmo. A minha esposa também é carioca. E a gente foi, na verdade, fomos enviados pelo Espírito Santo em 2007. Ficamos até 2009, Deus mandou voltar para o Rio. Isabel nasceu, aí em 2010 fomos para Vitória, em 2011 para Cachoeiro, estamos até hoje em Cachoeiro. Então, rapidinho a minha história, fui jogador de futebol, joguei até os 29 anos de idade. Depois entrei para o Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, no Grupamento Marítimo. E aí um dia eu fiz uma oração para Deus, através da minha esposa, me converti. E eu estava lá, guarda-vidas, o solzão, o verãozão, e disse assim: Deus, o Senhor realizou meu sonho de jogar futebol, eu fui profissional, o Senhor me deu essa graça. O Senhor realizou meu sonho de ser bombeiro. O Senhor realizou meu sonho de ter uma esposa, do jeito que eu pedi, a esposa, o Senhor me deu. E eu disse assim: Deus, o Senhor tem algum sonho que quer que eu realize para o Senhor? Essa foi a minha oração, é sério. Isso na praia de guarda-vidas, era meio-dia, eu lembro bem, meio-dia, um sol bem forte. E eu ouvi uma voz muito nítida dizendo assim: larga tudo para me servir. E eu larguei. E quando eu voltei para casa, nós morávamos, eu cheguei para minha esposa e falei assim: Alice, Deus mandou largar tudo para servir. Ela disse assim, eu estava esperando. Estava esperando você se decidir. E aí começa essa escola de Deus. E aí ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu nada, nem eu estava entendendo muito, mas eu estava fazendo, tinha que fazer. E isso foi em 2005, 2007, fui consagrado ao pastorado, muito rápido. Eu me converti em 2005. Me converti em 2005. Fiz essa oração. Para que eu fiz essa oração, né? Fiz essa oração, que eu disse: larga tudo para me servir. Em 2007, fui consagrado ao pastorado. Se um pastor querer, foi meu filho, Deus está falando comigo, que eu vou te consagrar um pastorado, você vai ser enviado para Cachoeiro. Eu não estou entendendo nada. E eu pensando, mas eu estou entendendo. E aí a gente foi enviado para Cachoeiro da Pemirim, quando eu deixei tudo, e aí comecei a viver a partir do salário da igreja. E foi assim... isso é para outro dia, para outro momento. Não tinha cama, dormia no chão, não tinha geladeira, tudo no Rio de Janeiro. A gente foi para Cachoeiro só com os livros, eu estava estudando ainda, e com as roupas, mas nada, não tinha Isabel ainda. E essas 10 anos de escola, 10 anos na escola de Deus. Tive várias crises, assim: Deus, eu preciso trabalhar. Deus, você fazer tanta coisa na vida, Deus. E Deus dizia assim: não é na hora ainda. Foram 10 anos dependendo do salário da igreja. E quando tinha? Muito bem. Isso é para um outro dia, quem estava na igreja eu dou o testemunho. Muito bem. Aí depois, Deus falou assim: agora você pode fazer o que eu quero que você faça. Aí as coisas mudaram e têm mudado. E tudo isso porque essa história começou na cruz. Só que a gente precisa entender a história. A gente precisa aceitar a história. A gente fala assim: a história começou na cruz. Uau, é maravilhoso. Verbalizar é muito bom. Mas viver é que é, de fato, o cristianismo autêntico. Porque a história, ela propõe em algum momento um choro. Ela propõe em algum momento angústia. Mas faz parte da história, do crescimento da maturidade. Então, aproveitando, a pastora pela segunda vez perguntou: você tem certeza que não precisa de nada para você avaliar? Não precisa não, pastora. Está tudo certo. Não precisa. Muito obrigado, não precisa. Se puder orar por mim, eu agradeço. Eu fico feliz. Um dia Deus usou um vaso e falou assim para mim: poucas pessoas oram por você. Eu falei: puxa. Poxa, Deus.
corações, então orar por mim. Então, orar por mim. E, como eu disse para a senhora, o carinho que a sua neta, a sua filha tem pela minha filha, isso. Então, hoje, por conta dessa história, começou na cruz, eu posso vir aqui e voltar tranquilamente. Você não precisa se preocupar com nada. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou começar a pregar. Deixa eu colocar o óculos. Beleza. A gente tem mais um tempinho aqui, daqui a pouco a gente vai orar. O tema dessa mensagem é a primeira mensagem do retiro, não é isso? Olha que privilégio, estou aqui na primeira mensagem do retiro, falando aí pela internet. Deus abençoe você pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, o YouTube. Deus te abençoe onde quer que você esteja agora. Qual o significado da cruz para os cristãos? Você está acompanhando aí, todo mundo tem aqui, né, um cronograma. Esse informativo aqui ficou muito bonito, muito bacana. Todo mundo tem, não tem? O texto que a gente tem para o tema, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Qual o significado da cruz para os cristãos? O texto sagrado é: porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi, quem está lendo? Contristado. Muito bem. Eu separei para a gente aqui como introdução lembrar você que Paulo aqui está triste. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, um homem formidável, mas só que no início da história dele, ele era péssimo. Todo mundo sabe disso. O Paulo era um perseguidor de nível 10 dos cristãos. O cara era terrível, porque ele achava que estava agradando a Deus, mas ele não conhecia de fato ainda Jesus. Muito bem, você sabe disso. Então, o primeiro ponto aqui, grava isso com você, se puder anotar, anota. Se a sua história não está de acordo com a cruz, Jesus ele vai mudar a tua história. Porque eu repito, a sua história, a minha história, ele já desenhou quando ele foi para aquela cruz. O Arnaldo, que fala com vocês aqui hoje, por muito tempo eu não entendia isso. Por muito tempo da minha vida eu fui seguindo, mas sem compreender essa história que ele tinha para mim. Mas um dia eu me rendo a ele e ele começa a desenvolver a história que ele tinha para a minha vida. Então guarda isso. Ainda que alguém esteja longe, que não esteja entendendo, não compreendendo os caminhos de Deus, em um momento vai entender e vai fazer parte da história do jeito que Deus quer. Então não pare de orar para essa pessoa, não desista dessa pessoa. Eu estou aqui hoje pregando para vocês porque a Alice, minha esposa, acreditou que Jesus tinha uma história para o Arnaldo. Não imaginava que eu seria pastor, mas ela tinha certeza que o Arnaldo tinha uma história em Cristo. E Paulo não tinha uma história. Ele se converte. E o bacana é que ele cai do cavalo, né? Eu gosto disso. Por que você gosta disso, Arnaldo? Porque cair do cavalo significa o quê? Observe a Abigail. A Abigail monta na jumenta e vai falar com Davi. Ela é bonita, mulher formosa. Quando a Bíblia fala formosa é muito bonito, ao extremo. Ela podia usar a beleza dela. Era uma mulher diante do homem. Ela desce da jumenta, diz a Bíblia. Descer da jumenta significa humildade. Sabe o que é jumenta hoje no nosso dia? Ninguém que tem jumenta. Alguém que tem jumenta, tem jumenta? Tem não. Tudo bem. Mas se tiver, não tem problema não. Pode ter um jumentinho. Jumenta aqui fala do ego, do orgulho, do senso de justiça. Enquanto eu não desço do meu orgulho, do meu achismo, Deus não se manifesta na minha vida. Paulo vinha no cavalo. Parte. Jesus derrubou. Porque Deus não fala com ninguém que está numa posição elevada. Ele só fala quando a gente, de fato, sai dessa posição que achamos que é elevada, para que Deus então fale conosco. Lembra da jumenta de Balaão?
montou na jumenta e lá vai ele. A jumenta vai para um lado, ele fere a jumenta, vai para o outro, fere de novo. Chega um momento que não tinha como mais passar, ela senta. Ela arreia no chão. Aí ele consegue ver o anjo. Olha só, aí ele consegue ver o anjo. Só que antes ele estava tão louco que ele começou a discutir com a jumenta. Pensa nisso. Ele estava tão fora de si, começou a discutir, a jumenta falava, ele também. Então pensou, pô, a jumenta está falando, a irmã está falando, mas ele estava tão fora de si. Começou a discutir com a jumenta. Mas quando a jumenta arriou, aí sim ele viu o anjo. Então, anota mais essa aí. Enquanto eu e você, a gente não reconhecer que precisamos melhorar, dar um passo atrás, ainda que estejamos com a verdade. Ainda que estejamos com a verdade, mas dá um passo atrás para você poder ganhar, para você conquistar quem está perto de você. E se agora eu sei que eu estou errado, eu tenho que descer desse jumentinho, desse cavalinho, desse burrinho, o que é que seja, e pedir desculpas, para que Deus possa fazer. Então a Alice, minha esposa, uma mulher muito sábia, e ela me levou a entender de fato a história que a cruz tinha para mim, isto é, Jesus. Então Paulo agora está convertido. Segue a história. Outra coisa aqui, vai anotando aí, vai fazer um jornal hoje, vai anotando. Paulo, ele sabia pra caramba da Bíblia, da época, sabia, aprendeu o quê? Ele é um cara fera. O cara que ensinou, o cara é fera. O que Jesus faz? Então você vai para um lugar, você vai ficar lá 3 anos quietinho, não vai pregar para ninguém. Então, fica um sapatinho, espera a hora que Deus ele vai dizer assim, agora você vai começar a fazer as coisas. Porque a mensagem da cruz não é só aqui pregando. Na verdade eu gosto muito de levar essa mensagem com um abraço, ouvindo alguém, um sorriso, ajudando alguém. Alguém está entendendo? A mensagem da cruz não é só você verbalizar, não. Na verdade eu penso que é muito mais você executar. Vou repetir o que eu falei lá na igreja. Francisco de Assis disse assim, prega o evangelho, se necessário for, use as palavras. Então Paulo ficou quietinho lá 3 anos. Sabe por quê? Tem gente que se converteu, está cheio de Deus, está feliz, continue, mas só que tem um tempo para você poder falar, um tempo para você ir cantar, para você fazer as coisas. Concorda comigo? Um tempo de maturação, um tempo de aprendizado. Muito bem, aí agora chegando na mensagem, Paulo está chateado. Agora a igreja de Corinto, que igreja era essa, hein? Ela tinha todos os dons. Que igreja? Todos os dons, todos. Era um negócio assim. Só que o Paulo está triste agora. Então, ele vai ficar triste porque eles agora não estão entendendo, não estão aceitando de fato o Evangelho como o Evangelho é. Ele vai ficar triste. E acho que é importante isso, quando eu e você ficamos tristes, e se é necessário declarar isso, a gente tem que fazer. Aqui, a gente está aqui em família, os cônjuges, os filhos e pais, netos. Tem que ter esse bate-papo em casa, essa reunião. Poxa, eu estou triste. Os flamenguistas podem se abrir lá com o seu cônjuge, com a sua família. Estão tristes. Mas eu tenho uma boa palavra para vocês. Nem tudo está perdido. Ainda tem um carioca brasileiro que está perdido. Calma. Muito bem. Você está triste. Você está chateado. E quantas estruturas familiares, eclesiásticas, ou seja, igreja, mas eu não me abro, não falo, eu não coloco a minha tristeza, a minha insatisfação, não é que você vai desrespeitar, mas você vai colocar, você vai pontuar e vai receber uma informação que de repente você estava triste com uma coisa, você vai ficar triste. Alguém está entendendo isso aqui? É isso, a gente está pregando aqui evangelho na veia, gente. Não é aí você fofocar, mas você expor
uma insatisfação sua, que, repito, pode ser de repente uma coisa nada a ver, e você vai ouvir a outra pessoa e vai entender, mas é importante o diálogo. E Paulo está dizendo, pessoal, não estou gostando não, estou chateado com vocês. Eu lembro de um texto sagrado lá em Gálatas, não é isso? Quando o texto diz que Pedro, que Paulo, alguém falou na cara de Pedro, falou na cara. Fofoca não é de Deus. Fofoca não é de Deus. Não tem fofocação, nada disso. Fala na cara. Mas também falar na cara não é agredir a pessoa. Eu não gostei. Ah, não gostei. Você falou do Flamengo na mensagem. Então você falou que você não devia ter falado isso. Não, não é isso. De repente, uma conversa. Poxa, mas você tem uma coisa contra o Flamengo? Porque eu sou Flamengo desde pequenininho. Você é Vasco, Arnaldo? E eu vou dizer para você. E eu vou te falar, não, mas foi só uma brincadeira, para te encontrar, eu não torço para ninguém, não. Quando eu torci para o Bangu, do Rio de Janeiro. Eu amo o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, todo mundo. E parabéns ao Flamengo, que ganhou tudo agora. Não tem que os outros ganharem agora. Fiquem firmes. Parabéns. Eu estou sendo estrela aqui, eu estou sendo estrela. Então, gente, você vai conversar. E Paulo está fazendo isso. Ele não está mandando recado. Ele não está postando no Facebook lá. Estou chateado. Se a carapuça serviu. Não! E tem gente que desabafa no Facebook, né? No Instagram, manda uns, tipo assim. Está mandando um recado para o outro. Isso não é bom. A Bíblia nos fala de relacionamento maduro, sério. Então, enfim, se não for legal para mim, eu preciso conversar. Porque de repente não é legal para mim, mas é legal para alguém. E eu estou entendendo a coisa de outro jeito, ou eu posso fazer com que essa pessoa entenda de fato como deveria ser. Mas quanto bem? Ele está triste, ele está chateado. A igreja que eu pastorei, numa época ela tinha 100 membros. Hoje tem 16. Mas foi necessário acontecer isso. Porque se não acontecesse, eu não ia entrar aonde Deus quer que eu esteja. Eu não ia fazer o que eu faço hoje. Está dando para entender? Mas enfim. Mas muita gente também tem seus caminhos e pensamentos. E acho que também é o meu jeito de pregar. Não de pregar, mas de viver. Mudou para muita gente, embora eu estou num caminho que Deus deu para mim. Mas muito bem. Entenda. A igreja, ela tinha bastante gente. Legal. E um dia minha esposa falou assim, Arnaldo, prega a sua família. Eu disse, não estou pregando, não, prega a sua família. E começou a mudar muita coisa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o pessoal fez um bolo, aliás, foram 2 bolos, um grande e um pequenininho, no meu aniversário. Um aniversário, isso há anos atrás. Aniversário do pastor, aí bola para todo lado, e aquele negócio todo, e bola para a cadeira aqui, outra cadeira ali. Eu falei, não, gente, faz isso não. Para com isso, não, por favor, não, a gente quer honrar o pastor vai sentar aqui, a pastora do lado, e tal. Eu falei, poxa, legal, obrigado. Aí fiquei lá, apareceu um rei, um príncipe, sei lá o que é aquilo, e tal, o negócio todo bacana. Só que aquilo eu dei uma palavra que estava mexendo em mim, por exemplo, não dá conta, pode fazer aniversário do pastor, mas é o Arnaldo. Aí eu peguei o microfone e falei assim, gente, vocês querem me honrar? Querem me presentear? Vivam o que eu estou pregando, porque não é meu, de Cristo. Não adianta me dar bolo, botar cadeira, botar confetes, soltar fogos, se você não faz nada do que eu estou falando aqui no púlpito. De repente eu fui duro. E aí quando eu cheguei, esse bolinho pequeno aqui, esse bolinho aqui é só do pastor. Tudo bem que eu gosto de bolo? Esse é só do pastor. Eu falei, não, peraí, mas não dividi, não, esse é só seu. Eu falei, não quero pegar um bolo só para mim. Embora eu comeria ele todinho, tranquilamente. Mas eu não quero isso. E eu fiz um pedido da igreja, a igreja não faça mais meu aniversário, não. Honra o que Cristo está comunicando a você através da minha vida. Você vai estar me presenteando. É o que Paulo está dizendo aqui. Gente, o que houve? Estou ensinando vocês, estou falando. E reparem, se fosse hoje, nos nossos dias, quem é que ia tirar selfie com o profeta? Quem é que ia querer fazer selfie com Paulo? Jeremias.
Micaías. Pô, Micaías, esse cara só profetiza que vai dar ruim. Vou fazer selfie com um homem desse? Vou nada. Quer mais meu filho? Os profetas tinham uma vida esquisita. E eram esquisitos. Anota outra coisa aí. Você que é cristão, você é esquisito. Nós somos esquisitos. Nós somos esquisitos. Por isso que o próprio Paulo diz que a mensagem da cruz para o mundo é loucura. Como é que pode orar um Deus que a gente não está vendo? A gente está falando de um Jesus que a gente não viu. E a gente crê que ele está vivo. A gente é doido. A gente é esquisito pra caramba. A gente ora para um doente. A gente vai em cada lugar para orar. Você está passando, de repente, Deus te pede, como você vai lá falar com a pessoa que você nunca viu na tua vida. Um dia desse, lá em Cachoeiro, eu estava com a minha esposa num lugar, e tinha um rapaz que ele tomou uma cerveja, depois tomou uma segunda, tomou uma terceira, eu contei até a quarta. Ele tinha um saco cheio, numa calçada, um rapaz bem vestido até. Eu falei, poxa, o que está acontecendo com ele? Mas não, a roupa em cima, aquela postura dele, eu falei, esse cara está com um problema. Mas eu fiquei na minha esposa falou assim, Arnaldo, vai lá e dá um abraço nele. Eu falei, puxa, Arnaldo, vai lá e dá um abraço nele. E eu disse, não foi. Aí eu cheguei, o rapaz estava na rua, pensa na cena, numa calçada, em pé, e eu cheguei. Opa, você dá licença? Eu não queria nem falar nada com você, eu só queria te dar um abraço. Mas só queria te dar um abraço com você, eu queria fazer uma oração, posso? Pode. Aí eu olhei por ele. Quando eu acabei de olhar, ele estava chorando. Aí eu fui e abracei, o cara me abraçou tão forte. E eu abracei ele. Ele disse assim, eu só precisava de um abraço hoje, para acreditar que a vida ainda tem chance e vale a pena para mim. A gente é esquisito. Se eu não fosse esquisito, eu não ia lá falar com aquele rapaz abraçando no meio da rua. 2 homens abraçando, que nem se conhece. Aí chega aí, ele podia dar assim, esse cara quer. Esse cara quer. Mas escute uma coisa, quando Deus está te levando, está te mobilizando, pode ter certeza que a pessoa vai identificar quem você tem algo diferente. Ela pode não entender, mas vai saber que tem algo diferente dentro de você, e tem, que é o Espírito Santo. Nós temos. Muito bem. Paulo está triste, está chateado. Aí agora eu vou no final da mensagem, porque eu estou na introdução. Os entristeço. Vocês estão tristes, ele está dizendo, vocês estão tristes, por quê, igreja de Corinto? Porque vocês estão tristes comigo, estão chateados comigo? Porque a igreja não queria correção. Correção, na minha opinião, é pegar e botar em fita ali. Vai ficar de joelho no milho para aprender a ser crente hoje. Você vai ficar aqui no carnaval, não vai comer nada. Você vai orar de 2 horas de madrugada. E amanhã você está aqui no culto e adorando em pé. Você está de castigo. Isso não muda a vida de ninguém. Eu lembro quando uma vez um pastor com muito carinho, ele queria que eu fosse passar o Espírito Santo, mas não era a hora ainda. E eu também queria ser batizado, mas só que aí eu fiquei de joelho mais de 2 horas, o joelho estava doendo. Ele está glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele disse, doendo pra caramba, ele está glória a Deus, glória a Deus. E eu falei, mas glória a Deus, você está desligado, mas ligar como? Doendo demais, o joelho no chão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O cuspe já que lá da boca, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu não fui batizado. Anota também isso. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, 6, 6, 4. Eu nem lembro de que foi passar o Espírito Santo, nem lembro. Nem sei quando foi. Eu só sei que eu estava lá no Rio de Janeiro, a gente morava no Rio, estava na igreja, chegou um pastor de fora, estava pregando São Paulo, chegou perto de mim, solta essa língua, eu dei um voo. Muito bem. Então essa correção, eu entendo o seguinte, que Jesus ele não pega e nos coloca no holofote para nos corrigir, não. Ele põe o holofote aonde não está legal na nossa vida.
e mostra pra gente. Você pode dizer amém? Ele nos põe ninguém. Então a correção, e a correção é boa. Está em Apocalipse 3:19, não é isso? Eu corrijo e castigo a todos quanto amo. Você já tomou uma palmada de Deus alguma vez na vida? Quem tomou uma palmada de Deus aqui? Olha, quem não levantou a mão pode ir para o céu já, está preparado? Está pronto? Não tomou a palmada de Deus? Como? Não é literal, uma coisa que não tomou, é possível. Eu tomei tapa na cara, literalmente falando. Lá em Salvador, Bahia. Eu estava chateado, sem grana, com as dificuldades. Aí eu preguei sobre Davi sentado à mesa. E eu disse, quando é que vai ser meu dia? E eu estou pregando, Deus, é meu dia, quando é que eu vou sentar à mesa? E pregando o povo. Aí quando acabou a mensagem, sentei e vi uma irmã. Aí eu pequei. Quer dizer, você nem acabou o culto, já quer pedir oração? E ela sentada, em vez de esperar acabar o culto, eu suando. Aí vem a irmã, parou perto de mim. Deus quer falar contigo. Eu vou, opa, perdão, Senhor. Ela meteu o tapa na minha cara. Pá, 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 eu sou o Senhor e falo contigo. Todo mundo olhou. É sério. Tapa! Pá, 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 pá. Você pregou para ti. Espera o meu tempo. O rosto vermelho, tanto tapa na cara. Eu falei, meu Deus. Aí, passando um tempo, eu entrei em crise. Meu Deus, eu preciso trabalhar. Deus, eu preciso resolver minha vida financeira. Deus, meu Deus. Aí vem um vaso, Deus quer falar comigo. Ele fez assim, pá! Aqui, ó. Amém! Eu falei, bom, só foi um tapa por enquanto. Sério, eu estou falando sério. Eu apanhei 2 vezes. Literalmente. Agora chega. Vou ficar um sapatinho. Mas um tapinha de Deus, aquele puxãozinho, aquela correçãozinha que você está entendendo. A correção é boa e o povo não estava entendendo. Eles queriam seguir do jeito deles. A gente tem que seguir do jeito de Deus. Um certo pastor, quando acabou de se formar, ele disse assim, chegou para o seu mentor e disse assim, me ensina um truque para pregar. Para pregar muito. E o mentor desse pastor disse assim, se eu te ensinar um truque, você vai pregar muito e Deus quase nada. Mas se eu não te ensinar, você vai falar pouquinho e Deus vai falar muito. É do jeito de Deus. Você vê que a palavra correção já ficou meio que assim, pô, a primeira mensagem do dia já manda uma dessa, uma correção. A gente fica meio que assim, né? Lembra que eu falei, cavalinho, jumentinho, burrinha. Não suba nisso, fique aqui. 4 dias desmontado do jumento, do cavalo do burro. 4 dias desmontado. Ninguém que vai montar em jumento, em burrinho, em cavalinho. Você pode dizer amém? Amém. Eu vou terminar. Os entristeços. A igreja não queria correção, direção. Cristianismo de fato. Estavam preocupados com eles. Eles estavam preocupados naquela junção do culto ali no caminho, eles estavam preocupados na vida após culto. A história proposta na cruz é uma vida de pré-culto, antes do culto, no culto e pós-culto. E eu, particularmente, eu penso que a gente é cristão de fato, é longe da igreja de Goiás, no momento que não está no culto, no momento que não está no retiro, é o nosso dia depois. Se você tomou uma fechada no trânsito, o que você faz? Você é sincero. Joga o carro em cima, acelera para trás, xinga, bota o dedo na cara. Dá vontade de fazer isso. Dá vontade. Deixa pra lá. Por quê? Porque a gente é esquisito. O Espírito Santo vem e faz isso não. Não vai nessa que é furada. Mas dá vontade. Por isso que Efésios 4:28, não é isso? Irai-vos e não pequeis. Você pode ficar irado. Você pode ficar irado. Só não pode pecar. E não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não fica irado até o outro dia. Eu sempre gosto dessa analogia. Você está se aprontando para ir para o retiro, você colocou aquela roupa bacana. Você acabou de comprar essa roupa lá na Renner. Aquela roupa dividiu em 5 vezes. Aquela roupa que não é barata. Você está alinhado, você comprou um sapato.
Você se perfumou, você está esperando a Kombi que vai trazer você corretivo. Passa um carro, está chovendo um pouco, passa um carro e show na poça d'água. Mas ele podia ir para a esquerda, ele foi propositalmente rente ao meio-fio só para te dar um banho e aquela água vem toda em você. Quem dá vontade de você falar? Deus te abençoe! Dá vontade de falar isso? Se você não segurar, você vai falar da mãe dele. Normal! A gente está nessa terra aqui ainda. Aí a gente, o Espírito Santo faz nos lembra em um milésimo de segundo. Segunda língua. Aí você só faz só assim. Né? Aquela cara de pitbull, de bad boy. Aí você, deixa pra lá. Todo sujo. Dá raiva. Dá raiva. E outras coisas mais na tua vida, minha vida, que está com raiva. Mas somos esquisitos. Porque temos essa história da cruz. Isso faz sentido para a nossa vida. Lembra de Jesus? Ah, isso é um beberrão. Isso é um comilão. É um demônio. Jesus fazia o quê? Matava as pessoas perto dele. Paulo vai dizer aos Filipenses que ele se desfez da sua glória. Para nos ensinar que sejam humildes também. Não é você ser bobo, ser boba. O que é direito seu, vai atrás, vai em busca. Eu estou falando aqui da gente, de coisas que vêm, sentimentos que a gente tem da vontade de. Então, ficar irado você pode, mas não deve pecar. Onde é que você para o carro? Você que não é idoso, para o carro na vaga de idoso? Nós somos cristãos, a gente fura a fila. Se você vai sacar um dinheiro depois do retiro, quarta-feira, não estou profetizando não, quarta-feira você vai sacar um dinheiro, é você chegar lá no banco, 24 horas, seja o que for, você saca, mas quando você vai sacar o dinheiro, tem lá R$1.000 no envelope, assim, tem ninguém. Você faz o quê? Você vai dizer assim, Deus está comigo? Devolve que tem câmera. Então assim, Deus, Ele sabe que eu preciso. Ele enviou um anjo e colocou esses R$1.000 aqui. Você tem esse sentimento profundo com Deus, você não tem? Alô? Aqui, ó. Ou então nem bota a mão, sai. Eu lembro de um testemunho do Rio de Janeiro, motorista de ônibus. O passageiro deu o sinal e quando foi contar, tinha R$5 a mais. Pô, motorista, dá licença por esse ponto aqui. Você me deu R$5 a mais, tá? Toma. Eu sei, pastor. Mas você sabe que eu sou pastor? Você é o pastor da minha esposa. E eu fiz de propósito. Porque se você não devolver, você nunca botou o pé na sua igreja. Então nós somos cristãos pós-culto. No culto todo mundo é espiritual. É a nossa vida no dia a dia. Você pode dizer amém para isso? Amém. Quem me alegrará? É uma pergunta, verdade. Aí Paulo está dizendo, a igreja cheia, é isso que te alegra, é isso que te motiva? Creio que não. É bom, é legal, mas é essa a grande motivação que está lotada, a igreja. A igreja que eu pastorei, a igreja que eu tenho, que eu sou membro, que eu faço e aconteça, é lotada. Meu departamento sendo melhor. A igreja esse ano, vamos ter aqui. No final do ano vamos presentear o melhor departamento, o que mais trabalhou, o que mais fez as coisas. O que é isso? Essa é a minha motivação, meu departamento é o melhor. É o melhor departamento da igreja. Se eu não tiver, não acontece. O meu departamento, então às vezes é uma disputa de uma motivação errada. Evangelho não viu, eu falei aqui na mensagem já. Porque eu quero fazer para que a família pastoral veja o que eu estou fazendo. Para que eu vou abraçar um cara, ou uma pessoa, ou alguém que não está no lugar, um ambiente da igreja que ninguém sabe? Para que eu vou falar alguma coisa? Por que eu vou fazer alguma coisa fora? Não tem que fazer para que todos vejam. A minha motivação está errada. Você pode dizer amém? Ele está dizendo assim, ó, quem me alegrará?
meu esforço sendo reconhecido, é bom reconhecimento vez ou outra, nem sempre, por causa do nosso orgulho, do nosso egozinho. Mas o ponto é o seguinte: quem me alegrará, eu vou responder para você, não vai responder não, quem me alegrará é Cristo, porque eu faço é para Ele, a minha motivação é Ele. Você está aqui por causa de Cristo? Você está aqui porque você ama Cristo e ponto final. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem, agora eu vou chegar no final. Que por mim foi contristado Jesus. Jesus não buscou reconhecimento. Ele buscava salvar as pessoas. Também não buscou fama. Agora, obviamente, não tem como. Ele é muito famoso. Jesus é famoso. Você pode fazer, ele é o cara. Jesus é o cara. Ele é. Ele é. Ele não buscou fama também. Vaidade, imagina Jesus buscando vaidade. Ele falou assim: pai, eu vou nascer num palácio. Que na verdade ele foi gerado, né? Ele sempre existiu. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele foi gerado. Não, eu quero que o Senhor me coloque no ventre da mulher mais rica. Eu quero nascer num grande palácio. Não, ele falou: não busco nada disso. Não tem alguma coisa aqui, anota aí. Ser rico não é vaidade não, gente. Seja rico. Aliás, seja mais rico que você é. E quanto mais rico você for, mais pessoas vão estar trabalhando, mais condições você vai ter para ajudar pessoas. Você está entendendo isso? E quando você ficar mais rico, você vai contratar mais gente. Se você tem hoje uma doméstica, vai contratar uma só para passar. Vai contratar um motorista. Você está abrindo portas. Alguém está entendendo isso aqui? Amém. Você está abrindo portas. Você vai contratar um professor de inglês exclusivo na tua casa. Você está abrindo portas. E eu entendo que toda empresa é obra de Deus. Porque a partir de uma empresa, um negócio, vidas recebe o pão de cada dia e possibilidade de crescer na vida. Sim ou não? Então seja rico, não é vaidade nenhuma. Nenhuma. Eu com as pessoas falo assim: não quero ser rico não, porque eu me conheço. Ótimo. Aí fica na oração de agouro, me dá menos para eu não falar mal, também não dá muito para eu desviar de ti. Mas se você entende que você pode ser rico, Deus sabe que pode investir em você. Na verdade, ser mais rico que você. Isso não é rico ainda, que você seja rico. Scott McKenzie, esposa do dono da Amazon. Há pouco tempo atrás, se separaram. Ela era uma das mulheres mais ricas no mundo. Bilhões de dólares. Eu disse bilhões de dólares. Simplesmente ela disse assim: os advogados vieram para poder repartir toda a quantia financeira. Eu disse: não precisa não. Deixa já o que eu tenho, porque eu quero morrer pobre. E ela pediu para a equipe dela toda percorrer para o mundo afora, ONGs, entidades, e achou uma na Rocinha, Rio de Janeiro, e ficaram investigando. Então ela disse: é uma ONG muito séria. Liga lá para o dono, para o presidente. Ligou, o rapaz atendeu: sim, senhor presidente, o senhor mexe como conta, muito bem. Passe a conta, por favor, porque vamos fazer a transferência em real. Scott McKenzie resolveu doar da sua entidade 5 milhões de dólares. Deus sabe quem pode investir. Já pensou se ela liga para a igreja? Os advogados encontram a sua igreja e falam assim: vocês são da igreja, estão no retiro. Scott McKenzie resolveu enviar uns milhões de dólares para vocês, no Senhor, glória. Deus faz isso, igreja. Eu pergunto: para Deus, $1.000 e $1 milhão tem uma dificuldade? Tem um. Não disse nada para Deus. Nada. Então, se você quer, se você entende que você vai partilhar, que você vai ser canal de bênção para outras vidas, deixa Deus te dar mais. E se coloque na posição para Ele te dar mais.
Pouco se fala disso, não sei se a igreja sempre fala disso. Não estou falando de prosperidade, não. O que é prosperidade? Prosperidade é você ter hoje, amanhã, depois. A minha prosperidade que eu gosto de falar é prosperidade sentimental. A outra prosperidade é a saúde física, a outra, a saúde mental. A saúde espiritual. E a prosperidade financeira. Eu acredito nisso. Sempre vão existir os ricos de pobre e pobres de ricos, mas quem sabe que tem um grupo de pessoas aqui agora que ainda não são ricos e podem ser os próprios ricos. Há 4 anos atrás, quando eu saí para pregar, pastora, eu nunca cobrei, nunca pedi oferta, mas eu sempre esperei uma oferta, porque eu precisava de oferta. E muitas vezes a oferta era para eu comprar um arroz, um feijão. Muitas vezes a oferta para pagar uma conta de luz, uma conta d'água. Quem aqui já teve a infelicidade ou a felicidade de ver o caminhão da BRK chegando na sua rua? Na verdade, o carro pequenininho falou assim: oi, tudo bem? Sua água está cortada. Por 3 vezes cortaram a água da minha casa, na casa que eu morava. Por 3 vezes a conta de luz também cortaram a luz. É muito ruim. Mas você vai aprendendo com isso. E eu sempre disse assim: Deus, eu não quero mais, Pai. Eu não quero mais receber oferta de igreja. Eu quero ter o meu recurso. Eu quero levar a oferta para a igreja. Olha a oração. Pai, eu não quero mais receber oferta. Eu quero levar a oferta. Pegou? Opa! Então esse carioca é o cabeça de paraibano. Minha mãe fala que eu sou carioca, mas a cabeça diz que mãe tem certeza. Esse carioca aí, um cabecinho cearense, está dizendo que se eu der para ele, se eu abençoar, ele vai fazer diferente. Ele também vai ser canal de bênção. Aí Deus alivia. Você está entendendo isso? Está pegando isso aqui? Eu vou estar um exemplo, um testemunho assim, que está no retiro, se eu não me inventar da noite, eu vou falar bastante aqui hoje. E você pode aqui mesmo, está todo mundo aqui? A janta nem está pronta, não estou me sentindo cheio de comida, então vamos pregando, porque a janta ficar pronta. Há 2 anos atrás, a gente estava com o nosso carro, um Palio vermelho, muito lindo, muito bonito, e eu rodo mais de 1.000 quilômetros por mês. E eu disse para a Alice e minha esposa: não vamos ao Rio de Janeiro, porque se eu preciso consertar o Palio, botar amortecedor de excesso, a gente for no Rio, vai alterar a despesa e tem que pagar a escola. Ela disse: ok, nenhum problema, vamos ao Rio em outra data. Porque aqui, agora tem parente nosso, meu pai, a mãe e minha tia, mas até então não tinha parente nenhum, não tem nenhum parente cachoeiro. E a Alice, minha esposa, foi orar e foi chorar com Deus, sem eu saber. E ela pediu um carro para Deus. Deus pediu um carro. Pediu um carro novo. Foi no Rio de Janeiro, tem meu pai, minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. O Arnaldo não tem como consertar o carro que a gente está agora, porque se ele consertar, a Isabela renova na escola. E chorando. E eu dormindo. No outro dia, eu levo o Palio para a oficina para poder fazer uma pintura, que estava bem descascado o capô. E voltando, alguém me disse assim: Arnaldo, eu senti no coração uma coisa. Eu disse: pode dizer, eu que senti no coração, te dar um carro. Vem buscar. E eu fui na Bahia de avião, tudo pago. Recebi mais uma quantia para poder trazer o carro e trouxe um ônibus. Está aqui fora comigo, um ônibus novo. Eu ganhei um carro. E não usei R$1 para ter esse carro. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu fiz com o Palio? Eu dei o Palio. Você tem que entender o que Deus quer fazer na sua vida. Ele não quer que você retenha para você tem que abrir mão também. Seja rico. Peça para ser rico. Mas lembre-se que você vai ser canal de bênção para muitas pessoas. Glória a Deus. Alguém está entendendo isso aqui? Essa é a mensagem da prosperidade financeira. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ficar um ano inteiro sem pagar uma mensalidade do IP. E chegar no início de fevereiro, alguém ligar assim e falar assim: Arnaldo, eu estou te enviando agora uma quantia de R$10.000, você vai pagar a escola.
Porque existe uma história a partir da cruz. A gente fala muito disso, me perdoe, desculpa, perdão não, eu peço desculpa. Dá o seu dia, seja fiel, muito bem, mas eu acho que é muito além disso. Acho que é muito além disso. Eu preciso verificar se tem algum irmão meu na minha comunidade que está com a conta de luz atrasada e estou com medo de pagar essa conta de luz dele. Fala uma coisa para vocês, eu não empresto dinheiro, eu dou. Eu, Arnaldo, não estou dizendo que você tem que fazer isso. Quando eu tenho, eu não empresto, eu dou. Porque eu ganho. Eu ganho. Não estou dizendo que você tem que ser assim. Mas eu ganho. E toda vez que alguém aparece, puxa, me aperta um pouquinho, mas a gente, minha escola, a gente entrega, ela fala assim, já reparou que aperta um pouco para a gente vai lá, entrega, uma vida é abençoada, na outra semana a gente ganha 3 vezes mais que a gente abriu mão. Abriu mão. Não, mas também não é assim não. Foram 10 anos de escola. Eu não tinha como comprar um x-tudo da pracinha para dar para minha filha. Não tinha como comprar. Foram 10 anos. E o final de semana foi interessante, que era só macarrão. Não, macarrão, uma sexta, macarrão, só macarrão do evento. Mas será que só está fazendo macarrão? Será que era só? Será que... Aí eu fui ver na despensa, só tinha macarrão. Meu Deus, só tem macarrão. Ah, pai, eu preciso comprar uma carne, mãe, mas eu não estou com dinheiro. Aí eu estou saindo na rua segunda-feira com a irmã, pastor! Não é possível pedir oração no meio da rua. Oi, irmã, tudo bem? Pastor, uma bolsa pesada. Vai mandar levar a bolsa para ela. Vai. Essa bolsa aqui é sua. Ah, é? É. Esse de coração dá para o pastor. É uma picanha e um filé mignon. Toma, é seu, pastor. Glória a Deus. Você quer fazer parte dessa história que Cristo tem para a tua vida? Entra na história. Hoje a minha vida é outra. Hoje é diferente. Mas grava isso. Você quer crescer? Abre mão. Vai muito além do dízimo. Na chateau de Deus. Peguei o dízimo. Opa! Mas entrega esse Deus. Opera mais na tua obra. E pede a Deus um olhar de raio-x de scanner e faz assim na comunidade. E aí, meu irmão, está apertado com alguma coisa? Pode falar. Vamos 6 anos aí. Então você vai que quando eu falei, você ficar rindo, todo mundo, amém, glória a Deus. Fala agora também, glória a Deus, pô. Você vai botar uma daçãozão, quentão, toma aí, meu irmão. É isso. Essa é a mensagem da cruz, vai. Sim ou não? E muito além de dinheiro. Você fala inglês, não é? Você quer saber se arrebenta no inglês. Você vai dar uma pessoa, você conhece uma pessoa falando inglês sem cobrar nada, mas eu estou te dando. Uma pessoa não pode pagar, não sei, caiu no teu radar. Você está ofertando para uma vida. Alguém está entendendo isso? Amém. Meus irmãos, eu vou terminar o meu carro, eu meti o carro na garagem, arrei o carro, tudo ele fez no mesmo lugar, todo arranhado, ai pai, e o para-choque todo lascado, e o carro com a pintura já toda queimada. Eu disse, meu Deus, aí eu fui num pintor, quanto é que vai pintar esse carro aqui, só o retoque aqui, não, e o para-choque também, e dá um polimento. Uma semana o carro parado, eu faço por R$1.500. Eu não posso parar o carro assim, não, moço, eu preciso trabalhar esse carro aqui me traz renda, eu preciso do carro para trabalhar, se eu não trabalhar, por quê? Moça, vamos. Polimento são 2 dias. 2 dias que eu poli o carro, 2 dias eu poli o carro. Estava preto, 2 dias poli. Tá bom. Aí, liguei com um amigo meu, na sexta-feira, 2 horas da tarde, ele pintou. Ô, meu irmão, ó, desce da jumenta. Não é que eu cheguei cheio de pompa lá no outro, eu falei, meu irmão, eu fui no pintor e falou que são 1 semana para pintar o carro.
Eu até posso falar para você, você mandou aula. Por favor, me ajuda. O carro está feio. E eu não posso andar o carro desse jeito, chegar num cliente, o carro todo ferrado. Porque eu trabalho com seguros e dou consultoria espiritual em empresas. Ó. E é inédito isso aqui, na região. Deus me deu isso. E eu disse assim, o carro está todo lascado. Tem como você só dar um retoquezinho? Leva o carro lá às 5 horas da tarde. Sexta-feira, fica o carro. É só retoque aqui? Só retoque. Deixa o para-choque, deixa o capô para outro tempo. O polimento. Domingo, 10 da manhã me liga. Pastor, vem buscar o carro. Falei, né? Pô, retocou. Quando eu cheguei, o carro retocado, para-choque pintado e o carro todo polido. O carro está novinho. Vai levar, pastor. Pergunta quanto foi o serviço? Pergunta? Quanto foi o serviço? Nada. Abre mão para as coisas de Deus, gente. Faz mais para Deus. Você não faz não, mas alguém precisa ouvir isso aqui. Abre mais a mão. Não tem como. Deus, Ele faz e pega, toma então. Estou falando, estou pregando o que eu vivo, o que acontece comigo. Falei do perrengue, vivi muito tempo em dependente de cesta básica de igreja, muito tempo. Interessante que nunca faltou o lanche da minha filha na escola. Como é que pode? E aí, no dia o pastor falou assim, papai, você me deu 10 reais, eu usei o 10 reais. Eu falei, como é que você usou 10 reais? Eu falei, que isso, meu filho? Eu usei 10 reais, não via só. Não, porque a minha amiga estava sem lanche, eu fui pagar o lanche dela. Foi muito bem, minha filha. No outro dia, um lanche. E o lanche nunca faltou. É para você dar glória a Deus, gente. Glória a Deus. Não é vir provocar você, que você nem dormir essa noite, ficar pensando, meu Deus. Você está no retiro. Então é isso. Seja rico. Glória a Deus. Vou finalizar. Que por mim foi contristado. Jesus não teve vaidade, não pediu privilégios, não pediu um temor desnecessário. E uma coisa que Jesus ele também não pediu, ele não pede. Perfeição em nós. Nós somos imperfeitos e vamos ser assim o tempo todo. O ponto é, eu sou imperfeito. Já que eu sou imperfeito, eu posso fazer um monte de burrada que eu sou imperfeito. Não vai nessa não. Que toda burrada tem sua consequência. Sim ou não? Sim. Toda burrada tem a sua consequência. E eu gosto muito de dizer o seguinte, Deus, eu quero evitar dar trabalho para o Senhor. E às vezes a gente dá trabalho para Deus. E dá muito trabalho. Você quer ver uma coisa que a gente dá trabalho para Deus? E muita coisa, uma coisa que a gente dá muito trabalho para Deus? Quer que eu te diga? Sim. Nunca come. Eu já mandei para dentro hoje 1,5 litro de Guaraná. Como pode isso, gente? É uma delícia, mas não faz bem para a saúde. Faz bem Guaraná? Não faz. E minha esposa fica assim, não. Eu comia 8 pães de manhã, toda manhã. É sério. Que trabalho que eu estava dando para Deus. E um dia Deus eu soube e falou assim, para, senão vai dar ruim. Mas teve consequência. Alguém está entendendo aqui? De repente eu posso dar um trabalho para Deus. Não vou dar, porque a mensagem está fresquinha, vou com a mensagem também aqui agora. Mas se não, descer a serra aqui acelerando. Está dando trabalho para Deus, sim ou não? Sim. Não, você dirige bem, um carro é bom, cuidado. Se tiver um tatuzinho deitado no meio do asfalto, a roda fazer isso aqui, ó, vai rodar o carro. Trabalho para Deus que a gente dá. Então eu evito dar trabalho para Deus. Somos imperfeitos. Quem aqui evita dar trabalho para Deus? Aqui é um pouco. Aqui é bom, é bacana que quase ninguém levanta a mão. Eu assim, estou bem, estou quase 100%, eu estou no nível assim da galáxia, eu estou quase no segundo céu. Gente, a gente é imperfeito. E Jesus não busca a imperfeição na gente, Ele vai nos aperfeiçoando, e vai continuar. Você pode dizer amém? Amém. Conclusão.
Qual é o significado da cruz para os cristãos? Negar todos os dias a si mesmo. É isso. É isso que significa a cruz para mim e para você. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar, gente. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Esses dias, logicamente que o seu som, como eu falei, não vai ser o mesmo, seu óbvio, né? Você está falando bem diferente, você está no grupo, etc. Mas só que o Senhor me falou que tem pessoas aqui com dificuldade de dormir. Dormir na sua casa. E orar por você. Orar pela sua vida. Dificuldade de dormir. Onde está a primeira pessoa? Quero orar por você. Deus te dá um sono tranquilo, reparador. Isso. Quando eu comecei aqui a falar com vocês, eu me arrepiei todo. Há uma presença de Deus aqui. Deus está com vocês aqui, gente. Não é porque eu estava pregando, não é isso. Eu senti o que está acontecendo aqui. A presença de Deus está aqui. Você fica muito ansioso. O seu cérebro ele roda numa velocidade de um HD, não é nem de um CD, que é rápido, mas o HD é muito mais rápido. Descansa mais. Tem coisa que você viu aqui hoje que marcou um pouco você. Você deu uma. Descansa mais. A história não vai se perder. A cada tempo é uma estação diferente, obviamente, mas a história segue. Ela segue. Olhando para você assim, eu vejo dois caminhos. Você pensa, eu vou para cá ou para lá. Profissional. Um campo profissional. E você pensa, para onde eu vou? Eu peço a Deus que nesse retiro, nesse congresso aqui, Deus fale com você no teu pastor, no teu ismo. Quando você voltar para cá, você for decidido. Mas a história segue. E por mais de repente o caminho que você escolher, entre aspas, você de repente discerniu muito, mas pode ficar tranquilo. A história, ela está equilibrada e equalizada, e Deus te coloca. E quando eu olho para você, eu vejo uma novidade na sua vida, algo que você vem pensando, projetando, mas você vai fazer uma coisa ao contrário. Você é inesperado, mas o que é isso? Interessante. Desceu na sua frente assim, ó, consulado. Consulado. Glória a Deus. Então fica ligado, Vasco. Você acha que Deus te deu muita inteligência para quê? Para você tirar onda? Não é que você faça isso, mas não te deu porque tem um negócio muito maior para você fazer. Muito maior. Eu estou vendo dólares chegando na sua mão. Dólares. Dólares. E me canta na baixinha, deu uma despedida lá abaixo de pé. E me canta na bacana, ele cai. Ainda bacana na baixinha. Uma despedida no aeroporto, e ele cai. Um da bacana na baixinha. Esse avião está vindo. E ele vai pousar. Vai taxiar. Baixar e travar. E depois você vai embarcar e ele vai. Então espera o tempo. Mas eu vi uma despedida. Muita lágrima de emoção, de satisfação e de saudade. Mas desceu na sua frente escrito consolado. Você às vezes tem medo. Medo até do amanhã. E isso te tira o sono. Te preocupa demais. Aí eu me
todo sacrifício significa para nós muito mais que significado, na verdade, nos remete a uma esperança viva que é o teu filho. Para todas as coisas, Senhor. E nessa história que o Senhor começou a escrever, quando Cristo foi morto e lá ele ressuscitou, o Senhor escreveu ali, Pai. O Senhor começou a escrever a história de todos nós aqui, Pai. Oh, Senhor. E eu quero orar por esse meu irmão, por essa minha irmã, e declarar um som reparador. Coração que pede alívio, o Senhor alivia, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, declaramos um congresso, um retiro muito cheio da sua grande presença, como aqui já está. Pedimos a sua bênção, esse local, essa localidade. E em nome de Jesus, guarda aqui meus irmãos e minhas irmãs. Guarda todos aqui, se eu te peço. E no nome de Jesus, essas pessoas vão dormir bem, para ter um louvor e tua glória.